Agora, entramos nesse assunto para entendermos a concepção virginal, aí nós temos um problema grave. Vamos supor, então, realmente, que a concepção não está errada, a concepção está certa. Nós temos o ato sobrenatural. Se nós temos essas três essências, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí vem a pergunta: se os três estabeleceram as leis para conduzir um povo escolhido, que é o povo israelita, se um escolheu, logo os três concordaram com essa escolha. E se as leis foram implantadas para essa nação, logo foi aquilo que os três acordaram. Aí se torna confuso porque os três deram leis, aí ao mesmo tempo alguém vai e quebra essa lei. Ou seja, Maria era noiva de José, é o relato bíblico. E se ela apareceu grávida, existe um peso muito grande dentro da lei, que aí nesse caso ela teria que ser apedrejada. Aí vem a pergunta: então o Espírito Santo foi e quebrou a lei que ele mesmo estabeleceu? E como que depois Deus pode exigir algo legal mediante a humanidade se eles mesmos, os três, quebraram a própria lei que eles mesmos criaram e desenvolveram? Como que se faz dessa forma? Quem cria a lei são os homens para justificar as suas atitudes, né? Inspirados, obviamente. Agora você para então na hermenêutica e saiu da filosofia. Que nós temos que entender, e o senhor sabe bem disso, né? E para quem está em casa, que é interessante a gente explicar isso. Quando nós falamos, né, que a lei é criada por Deus, nós estamos atribuindo este poder humano como se Deus tivesse manipulado a história para favorecê-lo, né? E nós precisamos entender que o código que é criado pelos homens, ele é um código muito mais constitucional e civil do que um código divino, porque ele precisa de trazer luz para esse povo que estava se formando no deserto. Então, tanto a primeira lei quanto a segunda lei, o Deuteronômio, vão nos trazer claridade sobre aquilo que as tribos precisavam manter como verdade para que sobrevivessem unidas numa terra nova. Eles vão entrar numa terra nova, que eles vão chamar de prometida, e era preciso ter uma lei comum a todos eles. Então cria-se aos pés do Sinai a primeira lei, e depois do exílio da Babilônia isso tudo vai ser ressignificado, né? E ali vai surgir então essa ideia que pode beirar a ideia da divindade politeísta, porque todas as comunidades até então eram politeístas e, curiosamente, baseada em três divindades, né? Desde o Egito até a Nova Canaã, o Israel pós-exílico. E quando Deus se manifesta na pessoa do Filho por meio da ação do Espírito Santo, ele quer colocar um fim a tudo isso. Ele vai dizer que Pai, o Filho e o Espírito são um só, justamente porque o homem está buscando muitas explicações. Falta para o homem tem lacunas a serem preenchidas que a fé não conseguiu tocar. E para evitar o politeísmo, o monoteísmo vai nos dar então a ideia do único Deus, só que o cristianismo desdobra esse único Deus em ações. João vai dizer na sua carta que Deus é a experiência do amor. Então ele vai reduzir Deus a um substantivo, amor, né? E nós sabemos que no grego existem palavras diferentes para designar o que é Deus, né? Então quando João nos diz Deus é amor, ele está dizendo não o substantivo que recebe a ação, ele está dizendo que Deus é um verbo, é amar, é a atitude de levantar-se do seu lugar e ir ao encontro do outro para fazer com que o amor aconteça. Então Deus não pode ser visto como substantivo, né? O grego vai deixar isso muito claro pra gente. Então Deus é amor, mas a partir do momento em que você ama, portanto Deus é verbo, Deus é amar. Então a manifestação de Deus se dá naquilo que nós fazemos quando nós imitamos o Cristo, que diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui nasce o mandamento do amor como a justificativa para chegar a Deus, que é Pai, por meio do Filho. Só que só se pode amar aquele que está pleno do Espírito Santo. Só pode fazer as obras do Cristo aquele que está pleno do Espírito. Por isso que ele diz: e farão obras maiores. Por quê? Porque conheceram a essência de Deus, que é o amor. Então a partir dali você vai realizar coisas maiores. E nós vamos usar isso na Igreja Católica, inclusive, para justificar a comunhão dos santos, que é negado dentro do protestantismo, né? Como que pode? Vão fazer obras maiores do que essa que
vocês viram na minha presença, porque estarão cheios de mim, estarão cheios daquele que o Pai vos enviará, o outro Consolador, ou o Paráclito, o advogado, vocês estarão plenos dele. Por isso que após essa passagem nós vamos ter tudo o que acontece, se desenvolve da morte e ressurreição de Cristo, a sua ascensão aos céus, e quando ele volta, vem aquilo que nós professamos no credo, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou anteriormente pela boca dos profetas, agora ele se dá por inteiro, é porque ele é derramado sobre as pessoas por meio do batismo, que é o que o Cristo nos ensina. Padre, um ato de maior milagre na concepção de Jesus, haveria necessidade de José ali? Não. Ou seja, se... havia necessidade da descendência. Ok, e não precisaria de José. Se a concepção é virginal, por parte do Espírito Santo, aí não infringiria nenhuma lei inspirada por Deus, que é a lei do adultério. Porque o que José teve, aquilo é como adultério. Porque o noivado já era caracterizado como um casamento. Então, poderia Deus muito bem ter selecionado Maria, como ele selecionou, segundo a narrativa bíblica, mas entretanto, que ela não fosse desposada com José. Ali, eu acho que o milagre seria melhor. Assim, não existiria nenhuma infração legalista, né? Mas é nisso que me pega um pouquinho da obra que eu escrevi. Por que essa questão? Por que infiltrou José? Por qual razão? A concepção dentro de um noivado, não poderia ela ser solteira? Não seria melhor assim? Assim não teria um crítico como eu criticando e julgando os valores dessa informação a respeito desse texto. O que o senhor acha disso? Eu acredito que dentro daquilo que é a proposta da salvação, plano divino da salvação, para que Jesus pudesse dar um significado, para que nós compreendêssemos que ele é o novo Adão, que ele vem para renovar todas as coisas, ele vem para dar um novo significado para a vida humana, era preciso que ele passasse pela humanidade, era preciso que ele passasse pelo útero, pela matriz de uma virgem, era preciso que essa virgem pudesse conceber e dar à luz aquilo que o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo realiza, e é preciso ter a figura de José justamente para que este menino ele não nascesse sem uma genealogia que o ligasse historicamente e até dentro da literatura ao próprio Adão. Quando nós temos a genealogia no próprio Mateus, a gente vai ter uma genealogia que liga Jesus misticamente e literariamente a Adão, mostrando que ele sai de Adão para poder redimir uma nova humanidade. Então veja, Jesus ele dá um novo significado para a criação. É a partir dele que o homem criado à imagem e semelhança de Deus ganha um significado espiritual, porque aquilo que foi perdido, segundo o que nós cremos, o que foi perdido no Éden foi justamente a participação na totalidade de Deus.